Ontem, no Supremo, ocorreu a última sessão do tribunal neste semestre. No discurso de encerramento, o presidente Luiz Roberto Barroso rebateu as críticas sobre os gastos e a finalidade das viagens internacionais para participar de seminários jurídicos feitas pelos ministros do STF. Nós somos muito criteriosos nos gastos. Queria deixar claro que ninguém aqui viaja de primeira classe. A única pessoa que tem passagem paga pelo Supremo Tribunal Federal é o presidente. Nenhum ministro viaja com passagem paga ou alguém que esteja representando o presidente. E mesmo assim, geralmente só viaja a convite. São raras as situações em que nós viajamos com despesas de passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Somente nas últimas 2 semanas, Luiz Roberto Barroso já falou publicamente ao menos 3 vezes sobre as viagens dos ministros da Suprema Corte. No programa Roda Viva da TV Cultura, em 10 de junho, ele disse que há implicância nas críticas às viagens dos integrantes do STF. Na ocasião, Barroso defendeu ainda os gastos da Corte com a contratação de seguranças para os ministros em viagens fora do Brasil. Silvio, vale lembrar que o julgamento nessa semana foi inclusive antecipado na sessão do plenário para que os ministros pudessem participar do evento em Lisboa e aí já emendam porque começa o recesso do judiciário a partir da semana que vem e mais uma vez o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, defendendo aí os gastos e as viagens no exterior dos ministros para participarem aí de palestras. Vale lembrar que Dias Toffoli também tem reclamado da vigilância, vamos dizer assim, da imprensa sobre a farra dos gastos no exterior. O problema aí é o protagonismo deletério, né? A fala do ministro Luiz Fux toca, resvala em tudo isso. Muita gente disse, não, o ministro Luiz Fux está fazendo ali simplesmente um teatro, pode não ser, mas sim, aquilo foi um grito. Eu acredito que, de fato, aquela fala do ministro Luiz Fux tem um significado importante para a Corte no momento em que nunca antes os ministros do Supremo Tribunal Federal quiseram tanto aparecer. Vamos falar a verdade, eles querem aparecer o tempo inteiro, alguns mais do que outros. O ministro Luiz Roberto Barroso não pode ver uma câmera, entre outros ministros, porque tem um grupo ali que o acompanha. O ministro Alexandre de Moraes gosta demais de falar também, principalmente em ambiente controlado, quando ele está fazendo uma espécie de discurso, que é o que ele faz nas sessões, não sessões com presença de advogado do 8 de janeiro, por exemplo, isso ele proíbe. Mas quando ele está ali fazendo uma brincadeira, o Flávio Dino entra na brincadeira, o Barroso sempre comanda a brincadeira, é mais ou menos assim que tem funcionado o Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes dá entrevistas o tempo inteiro, até ser emparedado, como aconteceu em Lisboa, quando eu não esperava uma pergunta incômoda. Mas é isso, é um protagonismo ruim para o Supremo Tribunal Federal. Então, se o ministro Luiz Roberto Barroso está falando em nome da maioria da Corte que não, os gastos são controlados, não queremos mais ser questionados sobre os gastos, não gaste. Simplesmente assim, permaneça em Brasília, faça o seu trabalho, cumpra o seu expediente como qualquer pagador de impostos. Aliás, os senhores são funcionários dos pagadores de impostos, os salários, as despesas, as verbas, as mordomias dos ministros, todos são pagas por nós. Então, cumpra o seu expediente como uma corte técnica constitucional. Para de aparecer, para de ir em programa de televisão, para de ficar participando de evento em Lisboa. Esse cabaré que foi descrito aqui na rodada anterior pelos meus colegas, é um cabaré, é uma mistura de interesses. Numa mesma mesa não pode se sentar o magistrado e o interessado, só faltou o advogado. Ah não, também estava lá presente, estavam todos lá. Isso não existe em nenhuma democracia. Então, se há de fato uma queixa, e eles não querem ouvir a queixa, então parem de viajar, parem. O auditório Nereu Ramos em Brasília não funciona, o auditório Antônio Carlos Magalhães no Senado não funciona, o Petrônio Portela não serve. Isso para falar do Congresso Nacional, que poderia tranquilamente abrigar um evento como esse, para discutir a judicialização da política brasileira em Lisboa. A Corte voltou para lá e nós não fomos informados.
outros auditórios que têm capacidade para 1.000 pessoas, muito mais do que as 250, 300 que lotaram auditórios hoje e ontem. Em Lisboa, em Brasília, privados não têm capacidade. Então, parem de viajar, de fazer excursão. Bem ou mal, sim, é gasto dinheiro do pagador de impostos. Ah, mas as viagens não foram custeadas, foram pagas por empresários. Não, mas quem paga o seu salário, ministro Luiz Roberto Barroso? Mas quem paga o seu salário, ministro Gilmar Mendes? Somos nós. Nós pagamos. Então é do meu bolso, é do nosso bolso que está saindo essa viagem. E aí, consta discurso de encerramento aí desse primeiro semestre do Supremo Tribunal Federal, que entra em recesso aí a partir da semana que vem. Ministro Luiz Roberto Barroso falando aí que o Supremo é muito rigoroso com os gastos, mas vale lembrar que no mês passado o Supremo tirou do ar a página de transparência ali, que falava dos gastos com passagens e diárias de servidores e ministros do Supremo, depois de um questionamento aí da imprensa em relação à gastança com as viagens ao exterior. Pois é, o Silvio fez um belo resumo e lembrou do mais importante. Nós, pagadores de impostos, chamados de contribuintes pelo sistema, é que sustentamos eles, que são nossos servidores públicos. Então tem que ter transparência, sim, tem que ter cobrança, e se a imprensa estivesse fazendo o trabalho direito, teria muito mais cobrança. Agora, é interessante avaliar a postura defensiva dos ministros do STF, principalmente do seu presidente Barroso. Por quê? Porque eles transformaram uma corte que deveria ser uma corte constitucional num puxadinho de um partido, em algo politizado, instrumentalizado para defender um partido, e ele mesmo, Barroso, se gabou num convescote de comunistas da UNE: nós derrotamos o bolsonarismo. Então esse é o problema em essência. A fala do ministro Fux, o único juiz ali presente, lavou a alma de tantos brasileiros essa semana, porque tocou no cerne da questão do ativismo judicial, né, que não cabe a esses juízes que não foram eleitos legislar, atropelar o Congresso, e tampouco cabe agir como agentes políticos. E é o que eles tentam fazer o tempo todo. O Fux explicou isso muito bem, né? Transferem para a arena jurídica aquilo que tinha que ser da arena política, para não arcarem com o ônus, né, da impopularidade, das críticas, dos ataques, lá no lugar devido, que é o Congresso, onde tem os representantes do povo. Então o PSOL é um partideco, né, um partido minúsculo, como a rede era menor ainda, e tinha basicamente uma figura ali, o senador Randolfo Rodrigues, que agora foi de vez lá acabou a farsa, digamos assim, foi lá pro chefe, né? E qual era o papel dele? Basicamente despachante perante os ministros do Supremo. É o tapetão. O STF virou o tapetão da extrema esquerda. Não tem voto, mas quer legislar, quer mandar, porque o Dirceu alertou, né? Ganhar eleição é diferente de tomar o poder, e nós vamos tomar o poder. Dito e feito. Então, eles não querem, os ministros, prestar contas perante a sociedade, mas como agentes políticos que eles se transformaram, eles são políticos, e com político é assim mesmo, né? Se eles fossem discretos, se manifestando nos autos, nas suas decisões técnicas, jurídicas, nada disso aconteceria. Mas eles viraram extensão do PT, agora aguenta o rojão. Uma Claro. observação só, Paulo, quero até que vocês me ajudem aqui. Eu não vejo primeira classe há muito tempo, acabou. Agora é a classe executiva, né, bem confortável, ela reproduz praticamente o que havia na antiga primeira classe. Você vai, a poltrona reclina inteiramente, você vai, é uma cama. Deitado, igual. né? Para você encontrar a primeira classe, você tem que viajar por essas empresas árabes aí, muito ricas, né? Sauditas, Emirates. Tá, isso, Emirates, essas tem. Então é o seguinte, ele não está contente com a executiva, acha pouco. A executiva é cara para burro. Sim. Quem é que paga? A empresa. Isso é ser rigoroso com o gasto. Para de brincadeira, né, ministro? Assim não dá, não. Sem contar que aqui dentro do Brasil, em voos domésticos, eles não usam companhias tradicionais privadas, eles voam nas asas da Força Aérea Brasileira. São aviões da FAB. Então, de novo, nós estamos pagando a viagem deles de Brasília para São Paulo, para o Sul, para o Nordeste, para onde quer que vá. Mas eles não vão como passageiros
comuns, como nós somos comuns, e nós pagamos o salário deles. Então, nós pagamos o salário para que eles deem expediente nos gabinetes em Brasília, não em Lisboa. A Ana conta que a seleção brasileira de vôlei viajava na classe econômica, normal. E os atletas todos que representam o Brasil nessas competições, todos viajam na classe econômica, não sei como eles cabem. Sim. Alguns, jogadores de vôlei, são altos, não querem nem saber, não dá para gastar mais. Os ministros já sabem como é que é essa experiência popular de viajar numa classe econômica, não sabem, nunca viram. E tem um conceito aí na fala do Barroso que é a pretensa austeridade, né? Ele diz assim, olha, só o presidente da corte ou alguém em nome do presidente da corte é que tem passagem paga. A questão não é essa. Se está a serviço do Estado e é funcionário do Estado, o Estado tem que pagar a passagem de qualquer um dos ministros. Agora, é do interesse do Estado que ele esteja em Lisboa? Não é. E se vai pago por quem? Por conta própria? Bom, primeiramente precisa saber. Ah, não, paga pelo Instituto do Gilmar Mendes. Mas quem financia o Instituto do Gilmar Mendes? Daí a gente começa a discutir o conflito de interesse. É pago por nós. Esse é o ponto. Eu discordo de que, não, tem que ser por convite para não dar custo ao Estado. Não, se está a serviço do Estado, o Estado que pague. Essa é a função. Agora, está realmente a serviço do Estado? Esse é o ponto. Claro que não. Não tem nenhum interesse do Estado brasileiro em participar do evento do Gilmar Paluzza. E precisa ser transparente, né, Piotr? O que a sociedade ganha, então, se está a serviço do Estado? Exatamente. Né? O que traz de benefício, de política pública? Essa pretensa autoridade, austeridade, não, um negócio esquisito, né? Tem que ser... Não, por favor. Tem que ser igualzinho empresa privada. Se a gente vai representar a Oeste, tá, a Oeste paga a viagem. Sim, claro. Se eu saio de férias, como saí há pouco, eu pago. Sim. E por que não eu vou pagar essas viagens deles? Nós somos os pagadores. E só para arrematar, ninguém ali, nenhum deles seria convidado para participar desse evento se o anfitrião não fosse o Gilmar Mendes. Eles não seriam convidados.